Jesus. O que eu quero trazer para vocês aqui essa noite é de suma importância nesse texto. E Deus me trouxe algo para revelar a vocês. Se você pegar o primeiro versículo que nós lemos, você ouviu falar sobre Simão, o Cirineu. Simão, o Cirineu, quem ele era para carregar uma parte da cruz de Cristo. Quem era esse homem? Querido, sabe aquele Cirineu? Ele estava se preparando. Para quê, pastor? Se preparando para o dia da expiação da Páscoa. O que simboliza a Páscoa para nós hoje? Não é o coelhinho, porque o coelhinho não dá. E também não bota ovos. Ele gera. Tem muitas pessoas que acreditam nessa teoria, mas nós não. A Páscoa para nós simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, que nos trouxe libertação do mal e do pecado. Mas esse Irineu estava amado Simão. Cirineu é outro que emprestou o túmulo. Esse Simão estava se preparando para ir a Jerusalém para cultuar o dia o dia da Páscoa, o dia do livramento, o dia da comemoração do povo judeu, pelo dia que foi descravizado do povo do Egito, que passou-se durante 400 anos. Ele estava no seu dia, creio eu que ele estava com a sua família, acordou cedo, estava se ajeitando, colocando as suas vestimentas, se aprontando, falou com a sua esposa, e agora ele está indo em direção a Jerusalém. Ele está caminhando, quem sabe louvando a Deus, porque ele estava indo reverenciar a Deus no templo em Jerusalém, cultuar a Deus no templo em Jerusalém. E no meio desta jornada, acontece o imprevisto. Ele não esperava, ele não sabia do boato que estava acontecendo e dos escarnecimentos que Jesus já tinha passado. Porque se você entende Bíblia, nós sabemos que Cristo foi pego durante a madrugada. Aonde? No Monte das Oliveiras. Aonde ele estava orando com seus discípulos. Aonde Judas Iscariote o traiu por 30 moedas. Levou os soldados romanos, abraçou ele lá no monte e levou para ser interrogado pela madrugada. Na calada da escuridão, Jesus está sendo interrogado. Jesus está sendo humilhado. Jesus está sendo esbofeteado. Jesus, amado, ele é colocado no ponto e ele é massacrado com um chicote, a qual nesse chicote tinha pedaços de osso e pedaços de metal. Cada chicote que Jesus levava, abria-se um vergão e deixava as suas costas na carne viva. Jesus, amado, ele sofreu 39 açoites. Suas costas estavam sendo retalhada, cortada e aberta. E a dor é tão grande que quando chega ao ponto de ele ser julgado, não encontrou defeito nele. Não encontrou acusação contra ele. Pilatos jogou para Herodes. Herodes jogou para Pilatos, porque não encontrou nada contra ele. Ele diz: então vamos dar mais um açoite e vamos soltá-lo. Passou-se o dia, veio amanhecendo, veio já quase o horário das 10 da manhã. Jesus foi jogado de um canto para o outro, e quando um disse: vamos dar uma correção e vamos largar ele, vamos soltar ele, e a multidão a qual os fariseus, a qual os povos religiosos estavam presentes, já tinha infectado a mente das pessoas.
O mesmo povo que estava gritando: Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Hosana, olha o rei jogando palmeiras nas estradas, dizendo: olha aí, Hosana, montado no jumentinho é rei. Essa mesma multidão, comprada e às vezes, amado, sendo levada ao erro pelo povo religioso, começou a desejar ao contrário. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Barrabás, homem criminoso, bandido, homicida. Sabe o que eles pediram? Crucifica Jesus e solte Barrabás. Hoje estamos vendo dias a qual muitas pessoas estão matando a sua fé, neutralizando a sua fé, crucificando a pessoa de Jesus pelos seus desejos e suas vontades, pelos seus homicídios espirituais, pelas suas mentiras espirituais, pelas suas vontades espirituais, pelos seus desejos, amado, insano. Mas eu quero dizer à igreja, à noiva, nós devemos soltar Jesus, dizer: Jesus, seja solto em minha vida, me guia, me direciona e me faça estar no centro da sua vontade, e que o Barrabás seja preso e Cristo tenha liberdade em minha vida. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Tem muita gente que diz: eu amo Jesus, eu adoro Jesus, mas não consegue mover uma unha do pé por Jesus. Não consegue fazer nada por Jesus. Eu quero dizer para amado que a fé sem obra é morta. Não adianta você amar e não fazer nada por Ele. Não adianta você dizer que eu sou de Jesus, mas não faz nada por Ele. É o que muita gente tem feito. Tem gente que só ama os milagres de Jesus, só ama a cura de Jesus, só ama o que Ele pode dar, não o que Ele pode ser na vida dessa pessoa. O que eu quero apresentar para você pode ser duro, mas é a real. Pode ser que você não goste, mas é a real. Pode ser que você não volte mais, mas é a verdade que liberta. Pode ser que você não queira ouvir isso. Às vezes você queira ouvir uma mensagem de poder, de fogo. A mensagem de poder para a sua vida é que Cristo foi crucificado pelas mesmas pessoas que diziam: Ele é o Rei, Ele é o Senhor, hosana nas alturas, Ele é o Senhor. Eu estou dizendo que nos dias atuais não está diferente. O que mais me chama a atenção é as pessoas desqualificando a presença de Deus, colocando a sua vontade em primeiro lugar, colocando o seu desejo em primeiro lugar. Jesus, amado, já tinha sido açoitado. Ele tinha sido açoitado, as suas costas estavam abertas, não passaram nenhuma pomada, não passaram nenhum azeite sobre as suas costas. Sabe o que fizeram? Pegaram vestimentas reais para zombar dele e colocaram sobre a vida dele. Pegou uma coroa, teceu e colocou sobre a cabeça dele. E Jesus agora, amado, depois que solta Barrabás, ele pega a sua cruz e começa a caminhar pela cidade. E a cidade não é asfaltada, é cidade que tem pedras, pedregulhos, feita daqueles blocos de pedra. Você imagina Jesus todo desfigurado, todo arrebentado, com as suas costas machucadas. Ele tenta carregar uma cruz que pesava mais de 18 quilos. Você imagina bem, sem alimentação, costa toda sangrando, a roupa colou, que o sangue seca, mas como a cruz é pesada, é lógico que vai ficar minando alguma coisa ali. Jesus não consegue, e lá vem quem? Simão, todo feliz, cantando, assobiando: hoje eu vou cultuar, hoje eu vou comemorar a época da Páscoa, que eu vou celebrar o quê? Vou celebrar do povo a qual foi liberto da escravidão. Hoje é dia de celebrar. E Simão, amado, ele está passando por aquele lugar. E a Bíblia vai dizer, amado, que tem uma passagem que está aqui em Mateus, que diz
que os soldados obrigaram ele a ajudar Jesus, obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Não, pastor, Jesus que carregou a cruz, não, ele teve ajuda, sabe de quem? De Simão, mas só para carregar até aonde? Ao Gólgota, ao local da crucificação. Ele carregou, mas quem foi pregado nela foi Jesus. Entenda isso. Ele estava limpo, ele estava arrumado, Simão, ele estava todo embelezado para ir ao templo. E a coisa mais interessante que eu entendo aqui, amado, que Simão de Cirineu, amado, ele era da região do norte da África. Era uma grande população, sabe de quem? De um povo judeu, judaico. Era um povo, amado, que costumava celebrar ao Senhor, mesmo sem conhecimento da pessoa de Cristo. E provavelmente não, eu tenho certeza que esse judeu, amado, ele estava viajando para Jerusalém para a Páscoa, para celebrar o dia da liberdade, da libertação. E quem que ele se encontra? Com Jesus. Aqui tem um segredo. Ele não sabia quem era Jesus, mas pela ação dele ajudar a pessoa de Jesus, pegar a cruz e colocar sobre os seus ombros, não sabia ele, mas lá no céu, ele estava indo celebrar a Páscoa, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo estava ali perto dele. Aquele que o sangue é puro como carmesim, estava sangrando e ainda envolvendo as roupas dele, porque ele pegou a cruz que estava ensanguentada pelas costas de Jesus. Creio eu que Simão se suja, ele, como é que eu vou cultuar a Deus agora? Bem, ele não sabe, amado, que quem estava ali era o dono da vida. Quem estava ali era aquele que opera maravilha. Quem estava ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem estava ali? O leão da tribo de Judá, que venceu, amado, sabe o que? Venceu Satanás, venceu o inferno. Onde? No deserto durante 40 dias. E também venceu aqui, porque a Bíblia diz que ele foi como que? Como ovelha muda ao matadouro. E a coisa mais linda que eu vejo na Bíblia, eu estava lendo hoje, a Bíblia diz assim, foi do agrado de Deus moê-lo, foi do agrado de Deus ele ser o quê? Levado a esta humilhação. Aí entra a questão, quem é, amado, humilhado por amor a Jesus, por amor ao Senhor, fica tranquilo, Deus vai te exaltar. Quem é humilhado porque professa o sangue, a verdade, Deus vai exaltar. Quando tudo, você imagina o diabo com seus demônios, olha lá, ó, diz que é o Filho de Deus, olha lá, está ensanguentado, tem gente ajudando ele, eu vou vencer ele na cruz do Calvário, acabou-se para ele, aquele que andava com ele, vendeu ele, entregou ele por 30 moedas, agora eu termino o meu processo. Ele achava isso, ele não entendia que tudo era uma ação e uma permissa de Deus sobre a vida de Jesus para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu desejo, para quê? Para salvar a raça humana de toda a atrocidade do inferno. Eu quero dizer para a igreja hoje aqui, amado, você sem Jesus, você não vai ver o Senhor nunca, na glória não. Pode ser que no dia do julgamento, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele. Pode ser para quê? Para dizer, ei, você não serviu, você não ouviu, está vendo aquele fogo ali? Você vai para lá. Por quê? Por quê, pastor? Por quê? Porque você não ouviu, mas não obedeceu. Você não cumpriu, segundo o que eu te chamei, segundo o que eu te dei oportunidade. Está vendo aquele fogo ali? Você vai para lá agora. Então, amado, não adianta você dizer, eu não preciso
preciso de Jesus, eu vivo do meu jeito, eu acho do meu jeito. Amado, você não vive do seu jeito, porque na nossa vida, para alguns tem fim, para outros não, para outros tem vida eterna com o Senhor. Eu quero acreditar que você vai para a vida eterna. Sabe, Satanás, ele é sujo. Ele coloca um monte de pensamento na cabeça das pessoas, para às vezes tirar a pessoa do foco e do entendimento da crucificação. Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe o motivo de você estar sentado aqui? Sabe o motivo de você ter vários livramentos? Sabe o motivo daquele dia que você quase passou pela morte e não morreu? Porque Cristo foi para a cruz no seu lugar. Cristo pagou um preço. Não adianta você dizer, não, é pela força do meu braço que eu conquisto. Não é. Se Deus amado vier tirar o seu fôlego de vida, acabou você. Nós estamos aqui por um motivo. Porque alguém carregou um peso, carregou o mundo em suas costas, para salvar você do inferno, para salvar você do pecado do mundo aí fora. Querido, eu troquei o mundo pela pessoa de Jesus. Eu troquei a cachaça por Jesus. Eu troquei o cigarro por Jesus. Eu troquei a cocaína por Jesus. Eu troquei a maconha por Jesus. Eu troquei, amado, a cerveja por Jesus. A melhor coisa é ter deixado ele entrar, porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se aquele ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei com ele cearei, e com ele estarei para todo sempre. A porta abriu, eu coloquei aqui dentro e não deixo ele mais sair. Sim, pode aplaudir para Jesus. Não, pastor, não dou conta. Você não dá conta, mas se você colocar sua fé naquele que morreu no seu lugar, você dá conta. Você consegue. Tem pessoas aqui, amado, que eram pessoas tortas, que pessoas olhavam e falavam, ih, coitado, você já está no inferno. Jesus foi lá, pegou, bateu na porta, a pessoa abriu o coração, ele entrou. Hoje tem pessoas que eram tão duras que choram na presença de Deus. Querido, Deus, ele não é intruso em nossa vida. Se você não abrir a porta do seu coração, a porta da tua casa, ele não vai entrar. Se você não abrir a porta lá do seu lar para ele entrar, ele não vai entrar, ele não vai pular o muro da sua casa, não vai pular a cerca da tua casa, não. Satanás, ele nem pede licença, ele pula, ele entra. Se você dá legalidade, ele acaba com a sua estrutura e com a sua família. O que eu quero dizer para você, amado, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mensagem assim não tira a glória a Deus. Mensagem assim não é boa hoje, mas o que eu estou apresentando para você hoje é vida. Eu estou apresentando para você hoje, amado, que o sangue de Jesus alcançou Simão. Simão, amado, ele era parente de Rufo, que lá na frente se torna um grande missionário. Pela ação dele ter carregado a cruz, amado, porque a Páscoa nós celebramos o quê? Hoje nós celebramos a Páscoa o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Nós celebramos a Páscoa, sabe o quê? A Páscoa é a salvação da nossa vida. Jesus é a nossa Páscoa, aquele que nos tirou da escravidão para a sua maravilhosa luz e presença. O que eu aprendo aqui, querido, que depois de tudo isso, a Bíblia vai dizer o quê? Que, amado, quando ele começa a carregar a cruz, Jesus estava com um ferimento sério, tão enfraquecido, por causa do açoitamento, tão fragilizado, que ele perde bastante sangue, muito sangue, e portanto ele era incapaz de carregar a sua cruz, que pesava de 13 a 18 quilos. Muito peso para alguém que estava dilacerado, quebrado e moído.
a pele, amado, os seus músculos das suas costas teriam sido severamente dilacerados. Agora você pensa bem, antes de largar Jesus, as costas de Jesus estavam dilaceradas, estava toda retalhada, seus músculos estavam expostos, aquela pele vermelha por dentro estava exposta, o osso estava exposto. Aí você me fala, pastor, eu estou tão fraco, estou querendo desistir, estou querendo parar. Sabe qual que é a minha motivação para não parar? É eu pensar na morte do Senhor Jesus. A minha motivação de continuar pregando, de continuar falando a verdade, é a morte do Senhor Jesus. É o que Ele passou por mim, porque não era para eu estar aqui, era para me instalar. Sabe por quê? Pelos meus atos errados de pecado que eu cometo, que eu cometi no passado, e que hoje eu não sou 100% perfeito, nunca serei. Perfeito só Ele. Eu sou um pecador, irmãos. Você é um pecador. Não adianta você achar que dá conta sozinho. Não adianta você pensar, vou desistir. Quer desistir? Imagine você no lugar de Jesus. Imagina você, amado, sendo açoitado com quase 40 açoites. Ah, pastor, estou tão fraco, eu vou desistir de Jesus. Vou desistir da igreja. Vou desistir porque está tão difícil as coisas lá em casa. Difícil estava para Jesus. E mesmo assim ele não desistiu. Sabe, ele tinha vários motivos para desistir. O quê? Eu vou morrer não, pai, por eles? Vive indo e voltando, vive nesse mundo tenebroso. Não, pai, eu vou não. Envia o Espírito Santo para morrer no meu lugar. Mas não. Jesus viu com todos os defeitos que nós temos e falhamos, Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Jesus veio à terra, amado, Ele trocou a glória do céu, sabe? Trocou o corpo glorificado, trocou o trono dele lá. Sabe para quê? Para nascer uma manjedoura gerado no ventre de uma mulher e para crescer ter forma de um ser humano. Ter corpo físico, para sentir o que você sente, para passar o que você passa, para sofrer na pele de verdade que você passa hoje. E ele venceu, amado. O diabo não alcançou ele nem na carne que ele vivia aqui na terra. Tentou, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele sempre foi e sempre será o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor da vida. Aí quando eu vejo ele aqui, amado, indo para o Calvário, a Bíblia vai dizer o quê? Quando ele chega no Calvário, ali os soldados ainda pegam os vergões de prego, prega as mãos e prega os pés. E levanta ele lá em cima. E do lado dele coloca dois malfeitores, dois bandidos. Jesus não era bandido. Jesus está no meio dos dois bandidos. E a Bíblia diz o quê? Que um dos malfeitores começa a dirigir palavra a Jesus de ofensa. Dizendo, se você é Cristo, salva-te a ti. E nos ajuda também, salva nós. E o outro que estava do lado diz o quê? Ei, fica quieto, fica silêncio. Nem a menos você teme a Deus? Você não teme a Deus não? Estando sob igual sentença? Nós estamos iguais aqui, ó. Nós estamos na cruz, sentenciada à morte. E você na cruz está zombando de uma pessoa que não merece? Nós na verdade estamos aqui com justiça, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este aí, que mal que ele fez? Que mal que ele fez? Ele ficou em silêncio. O que ele disse? Senhor, quando você entrar no seu reino, você pode se lembrar de mim? Quando você vier ao seu reino? Jesus, amado, ele olhou para o coração. Não olhou para os atos que ele cometeu.
porque ele estava pagando pelos seus atos, mas o seu coração foi transformado pela presença de Jesus na cruz do Calvário. Você está entendendo? A cruz gera redenção, a cruz gera arrependimento, para aqueles que olhar para ela e entender que quem estava ali era um Senhor que desceu do céu. Mesmo Jesus ali, ele conseguiu ganhar uma alma ali na cruz, ali naquele momento. Sabe o que ele falou? Ainda hoje. Está vendo você? Eu vou inaugurar. Eu estou indo na sua frente, viu? Eu vou na sua frente. Mas ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A Bíblia diz o quê? Que Jesus Cristo estava prestes a devolver o seu espírito para Deus, a devolver a sua vida para Deus. O que eu aprendo aqui, amado, que já era quase meio-dia. Meio-dia, Jesus ficou do meio-dia às 3 horas da tarde. Sabe o que aconteceu? Uma coisa sobrenatural. O que aconteceu, pastor? A Bíblia vai dizer, amado, que o sol se escureceu. Houve trevas, veio a escuridão, às 3 da tarde. Veio uma escuridão total, tomou aquele ambiente. Tomou aquele lugar todo. A Bíblia vai dizer que o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que lá dentro do templo, lá dentro, rasgou-se o templo do véu de alto a baixo. Sabe quantos, amados? Tinha 18 metros de comprimento. E tinha 9 de largura. De alto a baixo, aconteceu algo inusitado, jamais a qual alguém iria presenciar ou iria acreditar. O véu do templo rasgou. O véu que dava acesso no Santo dos Santos, que quem poderia entrar lá só o sacerdote, só uma vez por ano, para quê? Para trazer a expiação dos pecados para as pessoas ali. O véu se rasga, se escurece tudo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que hoje o Deus, ele nos abriu acesso diretamente a Ele para buscar. Hoje não é por sacrifício de bode, sacrifício de animal, hoje é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O véu do templo está rasgado, e porque você não busca essa intimidade, hoje não tem mais véu que possa impedir de você chegar-se a Deus, porque Jesus rasgou o véu. Jesus estremeceu a terra. E a coisa mais linda, Jesus vence Satanás. Sabe por quê? Satanás falou assim: fui eu que levei ele para a cruz. Fui eu que fiz Judas trair ele. Fui eu que trabalhei no coração de Pilatos, no coração de Herodes. Satanás agora ele vai morrer. Agora vai acabar para a vida dele. Agora as pessoas vão chegar e quebrar a perna dele. Querido, a Bíblia diz que você tinha que ser um animal para sacrifício, tinha que ser um animal sem defeito. A Bíblia vai nos dizer, sabe o quê? Que Jesus em alta voz, ele faz o quê? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o Senhor me enviou e eu te dou a minha própria vida. Ninguém pode tirar ela de mim. O inferno, Satanás não pode tirar. Eu te dou a minha própria vida. Jesus venceu o diabo, por quê? Porque o diabo nunca alcançou, nunca alcançará e jamais fez algum feito a qual Cristo perdesse, porque a Bíblia diz que Cristo morreu, expirou, mas sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque a cruz de Cristo é verdadeira, a ressurreição dele é verdadeira.
A coisa mais linda, amado, que eu aprendo com tudo isso, é que o nosso Deus, a enviar o seu Filho, a nos dar o seu Filho, nos dá uma porta de escape, nos dá um caminho da verdade, nos dá, amado, uma direção certa, nos dá força, nos dá ânimo para vencer os problemas da nossa vida. Quer vencer o inferno? Quer vencer os problemas? Seja guiado pela pessoa de Jesus. Aquele Simão, amado, ele estava indo para o templo, mas quem estava ali era maior do que o templo. Quem estava ali era o Senhor da vida. Jesus Cristo, amado. Falar de Jesus é difícil, as pessoas não conseguem mais exaltar. Sabe como é que eu consigo fazer as pessoas exaltar? Eu vejo um anjo entregando uma chave de carro aqui hoje. Deus está entregando uma vitória para você, irmão. Deus está abrindo uma porta para a sua vida, irmão. Eu vejo uma bola de fogo sobre a tua vida, irmão. As pessoas alvoroçam. Mas quando falamos que Jesus foi morto, que Jesus veio nos resgatar da maldição, que Jesus se fez maldito, que Jesus é o Senhor, que Jesus vai voltar, não, eu não quero ouvir esse tipo de mensagem. Mas eu quero dizer para você, a única solução para mim e para você está na cruz de Cristo. Quer ir para o céu? Quer ver Jesus? Negue-se a si mesmo. Negue sua vontade. Negue a sua carne. Negue o seu desejo. Está queimando? Vamos dar uma paulada nela com jejum e oração. Não consigo vencer, vamos jejuar. Vamos orar, vamos buscar. Não, pastor, não consigo, não consigo. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai estar dando, sabe o que? Força para Satanás. A Bíblia diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você é de Deus, e se você tem o Espírito Santo, você pode, você consegue, você avança, você prospera, e você é exaltado por Deus. Amado, o que eu ditei aqui foi só Bíblia. Só Bíblia. O véu se rasgou. Temos acesso a Deus hoje. Temos, amado, acesso a qualquer hora do dia, da noite. E por que você não está indo nesse acesso? E por que você não está, amado, buscando o Senhor da forma que tem que buscar? E por que você não está, amado, adorando a Jesus da forma que Ele mereça? Não, pastor, minha dor é grande, mas a dor que Jesus passou é maior do que a sua. Não, pastor, minha luta é grande, a luta que Ele passou é maior do que a sua. Ah, o meu problema é enorme, não, o problema que Ele enfrentou foi maior do que o seu. Ah, pastor, meu casamento, querido, eu quero dizer uma coisa para as pessoas aqui. Ah, eu vou salvar o meu casamento fazendo a vontade do meu marido ou da minha esposa. Não, amado, você tem que fazer a vontade de Cristo. Sabe por quê? Porque o seu marido pode ir embora. Se você estiver com Cristo, Deus pode trazer ele de volta. Se a sua esposa for embora, Deus pode trazer ela de volta. Desde que você deixe o controle, sabe, na mão de quem? Na mão de Cristo. Se o controle estiver lá, amado, eu quero dizer para você que tudo volta limpo, curado e restaurado para a glória de Deus. Essa onda de abandonar Cristo por marido, por casamento, é uma onda furada que o diabo coloca o barco dele e começa a fazer você afundar nas águas fundas do erro. É duro de ouvir, mas é verdade. Eu tenho um testemunho de pessoas aqui, ó, que o marido era contra ela. Vou permanecer. Tem um testemunho de pessoas que pergunta onde o marido está. Está cultuando e virou uma pessoa fervorosa de Deus. O marido tentava impedir, falava, entrava aqui e saía. Vou buscar o meu Jesus. Imagina se ela tivesse ouvido a pessoa, ouvido o marido. O marido estava até hoje lá fora, sim ou não? Estavam os dois lá fora. Mas a pessoa, amado, ouvir a voz do Espírito Santo é melhor. O
marido pode arrumar bagagem, a esposa pode arrumar bagagem, mas se você ficar em Jesus, Deus vai trazer de volta. Deus vai restaurar de volta. Eu falo isso por experiência própria, das coisas que acontecem em minha vida, porque eu sempre fiquei aonde? Na presença de Deus, no caminho de Deus. E quando ficamos, Deus lembra de nós. Você ficou presente, você obedeceu, você se arrependeu. Hoje eu vou te fazer você entrar no meu paraíso. Hoje eu vou te colocar no paraíso meu que eu tenho para ti. Entenda isso, igreja. Jesus pagou um alto preço por você. Vai desistir agora? Vai sumir da presença do Pai? Para com isso. Vou falar uma coisa para a igreja. Igreja, é tempo de buscar ao Senhor. O Senhor está voltando, viu? Vai pegar muita gente desapercebido. Não, pastor, tá bom do jeito que eu tô. Tá não, irmão. Tá não, irmã. Busca mais, ora mais, leia mais, medite mais, consagre mais, porque é essa questão que vai nos sustentar. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje é culto de Santa Ceia. E eu amo falar da cruz de Cristo. Eu amo falar, pode ser uma mensagem simples que for, mas se for centralizada na pessoa de Cristo, não é simples não. É uma mensagem de poder, é uma mensagem de restauração, é uma mensagem para nos lembrar do que Cristo fez por nós, é uma mensagem do que Ele pagou pela nossa vida, é uma mensagem para que possamos voltar ao primeiro amor, é uma mensagem para que possamos ser reincendiados novamente, sabe para quê? Para andar na presença de Deus constantemente. Você pode glorificar a Deus? É difícil exaltar? Não, pastor, o senhor está falando isso para me animar. Não, estou falando isso porque é a verdade de Deus para a sua vida. Deus me chamou para pregar a verdade. Deus me chamou, amado, para pregar o evangelho do jeito que está ali. Em nome de Jesus. Agora, se você não suporta a verdade, pastor, eu quero mudar de igreja. Que Deus te abençoe, amado. Jesus está voltando, eu não posso pregar uma coisa que está fora da Bíblia. É tempo de você entender que para você ter algo da parte de Deus, tem que se focar e se identificar na cruz de Cristo. Tem que olhar para a cruz, tem que andar na cruz, tem que olhar o sacrifício, tem que entender, amado, que a sua vida hoje tem um preço de sangue, tem um preço de morte, tem um preço de um sofrimento, tem um preço de alguém que pagou um alto preço pela tua vida. Então entenda, está aqui não é porque somos bons ou somos bonitinhos, está aqui é misericórdia de Deus que foi cravada onde? Na cruz do Calvário. É por isso que eu e você temos que ter motivo para adorar, para cultuar, para exaltar, para dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Eu não estou aqui por estar, eu estou aqui porque eu te adoro, eu te amo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser melhor do que eu fui hoje durante o dia, eu quero ser melhor, eu quero me identificar com a cruz de Cristo, eu quero andar sobre esta cruz. Aleluia. Vamos orar, igreja. Em nome de Jesus. Você está na casa de Deus, querido. Você está na igreja. Você está na igreja. Você entendeu a mensagem, então? Exalte a Ele. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida.